nessa história de que, assim, de que todo crítico é um cineasta frustrado. Eu posso dizer por mim que sim, eu sou um cineasta frustrado. Estou tentando começar a compensar a frustração aqui. O Gil e o Caetano, você vê eles em bastante documentários, eles gostam de falar, eles gostam de dar entrevistas, porque eles têm uma agenda muito concorrida. Então, o que acontece é que você acabava marcando a entrevista com eles para muito tempo depois, assim, né? Mas os dois não foram difíceis. A partir do momento que a gente chegou até a pessoa certa, eles se dispuseram a dar entrevista, sem nenhum problema. Assim. No caso do Roberto e do Chico, teve que ter um processo de convencimento maior e pessoas mais íntimas deles para eles aceitarem. No caso específico do filme, no caso do jornalismo, enfim, a gente tem os caminhos tradicionais, em geral a gente passa por assessoria de imprensa, etc. e tal, mas no caso desse filme, eu acho que o grande cartão de visitas não foi meu trabalho como jornalista, nem o trabalho do Renato como jornalista. Assim, acho que o grande cartão de visitas foi a Videofilmes, a produtora do filme, que tem uma tradição de bons documentários, tem dois nomes muito conhecidos e muito fortes por trás delas, que são os irmãos Walter e João Moreira Salles. É respeitada, tem os filmes do Coutinho, então é um cartão de visitas muito forte chegar e falar assim, esse é um filme da Videofilmes, queremos que você dê um depoimento. Então foi mais do que o nome dos diretores, que não é tão conhecido, foi o nome da produtora. E o fato que ajudou muito também é que, assim, a nossa diretora de produção, a Beth, ela foi produtora de várias coisas, espetáculos, musicais, shows, mas não conhecia muita gente. Então ela foi que abriu certas portas que demorariam muito mais para abrir. E quando não foi ela, foi o Zuzão Mendimero, que foi o consultor do filme e também que conhece toda essa turma, assim. A gente tinha uma estruturazinha de roteiro, a gente não fez um roteiro tradicional e tudo mais, porque a gente acha que para documentário não necessariamente pode ser uma camisa de força ou não, mas a gente tinha uma estruturazinha desde o princípio, assim, que era, a gente queria falar de alguns temas que a gente achava muito relevantes e que as músicas ligassem esses temas. E a gente tinha essa estrutura desde a época que ele era 65 a 68. Mas mesmo a gente reduzindo, decantando assim, na montagem, a gente acabou mantendo um pouco essa estrutura. Porque se você for ver bem, assim, tem um bloco, começa um pouco falando de música de festival, que era um pouco aquela estrutura. Então é um assunto que a gente faz. Daí entra o assunto vaia. Daí entra o assunto guitarra elétrica, daí entra o assunto tropicalismo, daí entra o assunto velho contra o novo, assim. Tem uma série de assuntos que a gente achava importante falar, que eram relevantes falar sobre isso, sobre essa época, sobre esse festival, sobre essas músicas. E a gente queria fazer uma costura entre cada um desses temas, que as músicas costurassem e que essa costura não ficasse evidente para o público, assim, tá? Ou seja, que as pessoas ganhassem ou se passeassem por esses temas sem necessariamente estar sentindo que elas estão sendo conduzidas ou que está sendo uma aula sobre tal assunto, assim, né? Então a estrutura seguiu mais ou menos essa ideia, assim, entre o Roberto Carlos e o Caetano Veloso vão falar da guitarra elétrica, entre o Chico Buarque e o Gil vão falar de tropicalismo, entre o Gil e o Edu Lobo vão falar sobre envelhecimento, sobre memória, que é um tema importante do filme, assim. Então é mais ou menos isso que a gente pensou na montagem. Não necessariamente a gente tinha esse pensamento tão claro, tão rígido, mas ele acabou naturalmente se impondo, assim. Acho que tem essa coisa, assim, a montadora, que é a Joana Berg, que é muito experiente, mas fez os cortes, ela fala isso assim, gente, não fica tenso, não fica nervoso, porque a Elis Regina está indo embora, a Maranhão, assim. Tem uma hora que o filme vai aparecer, ele vai brotar. E quando esse filme brotar, vocês vão saber que era aquele o filme. E isso demorou muitos meses, a gente fez uma montagem totalmente diferente que a gente jogou fora. A montagem foi mais, a gente demorou acho que 1 mês e meio para captar os depoimentos e ficou montando uns 6 meses. Assim.
E ele foi brotando o filme, assim, naturalmente, mas com essa estruturazinha dos temas ligados pelas músicas. Existe essa sensação muito comum que você citou, que essa sensação assim, aquele tempo já foi melhor na música brasileira, na cultura brasileira, e esse é um tempo pior. Eu não concordo muito assim, com isso. Assim, eu sou talvez um otimista. Assim. O que eu acho que havia naquele tempo é que existia uma vitrine muito forte. Ou seja, essa música de qualidade, em vez de você ter que caçar na internet, na casa noturna, né, ela estava no horário nobre do canal mais assistido da época. Assim. E era uma coisa menor, ou seja, então era mais fácil congregar essas pessoas. Como eu acho que o Nelson Motta fala no filme, esses grandes artistas brasileiros estavam grandes músicos estavam contratados pela TV Record, assim, e eles estavam num horário nobre. É como se a Globo hoje, em vez de contratar ator para fazer novela e exibir novela às 8 da noite, eles contratassem os grandes músicos jovens para tocar às 8, 9 horas da noite. Assim, era uma vitrine muito grande, muito boa, que ajudou a amplificar essa sensação de que algo maravilhoso estava ocorrendo. Estava ocorrendo. Não é todo dia que você tem na mesma geração Chico, Caetano, Gil, Edu Lobo surgindo. Assim, foi uma geração muito privilegiada. Mas eu acho que hoje tem coisas muito boas acontecendo por aí, mas elas estão mais dispersas, elas estão em canais muito menores, em vitrines pequenas. Isso dá um trabalho maior para a gente conseguir encontrá-las. Assim. Então, às vezes, dá essa sensação essa decepção, né? Parece que nada está acontecendo. Eu acho que está acontecendo, mas é mais difícil encontrar. Arquivo, como eu disse um pouco antes, a gente teve essa sorte de chegar na Record no momento que eles queriam lançar um braço cinematográfico e acabaram cedendo essas imagens, virando parceiras. Muita coisa se perdeu do começo da televisão brasileira, muita coisa se perdeu em incêndio, muita coisa por falta de respeito à memória foi apagada, assim, usavam às vezes uma fita gravava em cima da outra. No caso dos festivais da Record, as coisas estão relativamente preservadas, assim, porque 67 tem toda a final, menos uma música, que é a do Vandré, que existe uma teoria de que foi apagada pela censura posterior, assim, depois do festival. As outras 11 músicas estão lá. Tem um pouquinho de 66, tem a banda Contra Disparada, tem 68, que é o Tom Zé ganhando, com São Paulo, Meu Amor, e tem 69 também, que foi o Paulinho da Viola que ganhou com o Sinal Fechado. Então, os festivais estavam bem preservados dentro do possível. Várias outras coisas da época se perderam completamente, e essa coisa do festival, graças a Deus, se preservou com uma qualidade baixa. Então, quer dizer, a Record estava começando a perceber o tesouro que ela tem em mãos, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo o filme, mas assim, a gente pegou essas imagens, a gente tratou elas digitalmente, frame a frame, para ela ter a qualidade de imagem e de som que vocês veem no filme. Uma das coisas que pediram para a gente, cobraram da gente, de certa forma, foi assim, cadê os torcedores dos festivais? A gente gravou com os torcedores, a gente levou 4 torcedores de volta ao Teatro Record, que hoje é o Teatro Abril, lá na Brigadeiro Luiz Antônio, né? E isso, como outras coisas, como Elis, como Jair Rodrigues, como várias coisas, na hora da montagem, é muito difícil explicar isso racionalmente, mas quando você está na mesa de montagem, tem uma coisa ali, um sentimento que a coisa não encaixa, não é orgânico, assim, a narrativa do filme acaba se estabelecendo meio sozinha. Não do filme, assim, é um dos filmes possíveis sobre aquele período, como você disse, assim, a gente fez um filme que a gente achou que era o nosso filme, que a gente queria dizer, tá ali nisso aqui. E essas outras coisas que poderiam fazer muito sentido para outras pessoas, nessa nossa ideia de filme, acabou não colando muito, assim. A gente sofreu tanto de tirar certas coisas, assim, a gente sofreu tanto de tirar a Elis, assim, e pô, a gente foi super cobrado pela Elis, porque a Elis é a Elis. Eu acho que, no caso, vou falar o caso da Elis, por exemplo, assim, o
caso da Elis, eu acho que o que faltou, vai parecer muito óbvio que eu vou dizer, mas não é tão óbvio, foi a Elis. Ou seja, ter a Elis viva dando depoimento sobre aquele período. A gente falou com o Dori Caymmi, que foi o compositor da música dela, e a gente falou com o Nelson Motta, que foi o letrista da música dela, e os depoimentos, de certa forma, não tinham uma força que teria a Elis, não tinha a força que o do Gil falando sobre o Ninho do Parque, o do Lobo falando sobre Ponteio. Acho que Nara Leão, mesma coisa, assim, né? Acabou não... faltou a Nara, né? Para entrar a Nara, faltou a Nara. E no caso dos torcedores, e aí não vem, obviamente, uma crítica, provavelmente uma incompetência nossa, é que o encontro que a gente fez entre esses torcedores, ele soou muito encenado, sabe? Eles estavam, parecia que eles estavam representando, assim, a gente pegava pessoas muito consagradas, que davam depoimentos mais naturais do que as pessoas anônimas, parecia que elas estavam representando um papel pra gente, assim. Então não encaixou muito, mas está no DVD, tem um bloco grande de torcedores no DVD, talvez 15, 20 minutos só com torcedores, no DVD, no Teatro da Record. Outra coisa, vou falar muitas das coisas que falaram também contra o filme, porque acho que, enfim, vocês vão falar sobre o filme por aí e vão poder argumentar também. Assim, pediram mais contexto político, por exemplo, assim, né? E a gente foi bastante cobrado sobre isso, e a resposta está um pouco naquilo que eu falei antes, assim, a gente não queria fazer um filme muito didático. Ou seja, a gente não queria uma cartela falando assim, o Brasil vivia uma ditadura militar em 1977. Em alguns dos depoimentos, você tem a citação à ditadura. Assim, você tem o Sérgio Ricardo falando assim, a gente vivia um momento de opressão naquele momento. Você tem o Nelson Motta falando assim, quer dizer, em plena ditadura militar, as pessoas estavam protestando contra a guitarra elétrica. Então, a citação, tem várias citações à ditadura militar que não são a citação necessariamente do historiador especialista, né? Em 1974 houve um golpe, daí Gustavo Branco, não tem isso, assim. Então, qual que é a ideia? Assim? A ideia é que, em vez de dar toda a informação pronta para as pessoas, como se a gente desse as peças do quebra-cabeça, esperando que essas peças fossem montadas. Eu acho que isso nada garante que elas vão ser montadas por todos, nada garante que vão ser montadas ao longo do filme, mas talvez elas sejam montadas depois, assim, talvez despertem nas pessoas um interesse maior pelo período, interesse maior pela música, pela cultura e pela política. Li casos, li retornos e ouvi retornos muito interessantes nesse sentido. Acompanho muito no Twitter a repercussão do filme, por exemplo. Assim, no Twitter a repercussão do filme não é só uma questão de positivo, assim, tem assim, as pessoas gostaram, não é só isso, assim. As pessoas falam assim, eu estava ouvindo Radiohead, eu fui ver o filme e foi atrás do disco do Chico Buarque, assim. Então isso é um tipo de retorno que nos interessava muito mais do que gostei ou não gostei, entende? Então, assim, um filme que a gente nunca teve o objetivo de dar alguma coisa pronta para as pessoas. A gente quis falar de 6 músicas, torcendo para que elas não só gostassem do filme, mas que despertassem o interesse por um período maior, assim. Então, é isso que eu posso responder. Minha relação com a música é um pouco uma relação, eu acho assim, se eu for pensar bem, esses artistas que estão aqui no filme, principalmente o Caetano, o Chico, o Gil, em uma fase específica do Roberto, são os artistas que eu mais ouvi na minha vida. Então, quando o Renato veio me propor fazer esse filme porque era apaixonado por festivais, eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim, são os caras que fizeram a trilha sonora da minha vida mesmo, esses aí, assim, e eu quero falar com esses caras, assim, eu quero ouvir o que eles têm a dizer, eu quero saber mais deles e tudo mais, né? Então, essa é uma relação evidente com essas pessoas, embora eu acho assim, que talvez a divisão da dupla, assim, eu fui um cara que me dediquei muito mais ao cinema do que à música, e o Renato se dedicou sempre mais à música que ao cinema, então acho que o casamento foi bom por isso também, assim. Quer dizer, eu tinha visto muito mais filmes, etc, etc. De documentários musicais, bom, vocês sabem que um grande filão do cinema brasileiro recente, acho porque a maioria das pessoas tem essa relação visceral com a música brasileira,
em geral, vai muito bem esses filmes, né? Então, de documentário musical recente que eu gosto bastante, eu gosto muito do documentário sobre o Cartola, que o Wilton Lacerda fez com o cineasta pernambucano lá, agora não vou lembrar, o Lírio Ferreira. Lírio Ferreira. Eu gosto do Fabricando Tom Zé. Eu gosto de vários outros, aí com ressalvas, como crítico com ressalvas. Assim, eu gosto do rock, mas tem ressalvas. Tem uma série de filmes que eu gosto. Assim. Nenhum desses filmes especificamente influenciou o nosso diretamente. Assim, não é que fosse assim, a gente viu aquele filme e a gente pensou, vamos fazer alguma coisa parecida ou diferente. Não foi isso. Foi um pouco independente. Assim, curiosamente, o filme que eu citei quando a gente foi apresentar o projeto para o João Moreira Salles foi aquele filme do José Padilha, Ônibus 174. Tem nada a ver com o nosso filme, no sentido de que é um filme sobre a violência no Rio de Janeiro, sobre um menino, mas tem muito a ver no sentido de que é um filme que parte de um evento que a TV cobriu intensamente, que foi aquele sequestro do ônibus, com a morte do sequestrador, do garoto lá, mas que cobriu de uma maneira que era insuficiente. Assim. Então a gente falou assim, aquele filme Ônibus 74 é um filme que parte dessa base assim, das imagens de arquivo, mas que se aprofunda nessas imagens e que faz uma espécie de uma narrativa meio espiral em torno do tema. É como se ele voltasse com mais informação, mais densidade, mais peso. Até o fim do filme, quando você chega no final do filme, você tem um nível de compreensão sobre aquelas imagens que a TV nunca podia ter te dado. Assim. E eu acho que a estrutura do nosso filme tem um pouco isso. A gente vai para as imagens que são conhecidas e tenta agregar a elas o peso da memória, o peso da emoção, vários pesos. Então, curiosamente, o filme sobre a violência urbana no Rio de Janeiro nos inspirou mais do que os documentários musicais, assim. Mas acho que os documentários musicais estão cumprindo um papel bem importante desse resgate que faz falta de jogar luz sobre pessoas meio fundamentais da nossa cultura, assim. E a música é, sem dúvida nenhuma, nossa manifestação cultural mais rica e bem-sucedida, assim, mais que o cinema brasileiro, mais que o teatro brasileiro, mais que vários pratos brasileiros. Todos são muito interessantes, mas assim, não tem para ninguém. Assim, a nossa música popular é foda, né? Então, acho que esses filmes são todos muito bem-vindos.